entende, né? Então a gente só entende quando lê. E ele diz assim: como vive a pessoa que já experimentou muito a vida e acha que não tem mais nada para experimentar? Como vive a pessoa que diz com frequência: já vi, já fiz, já sei, e outro jaz? Que se possa imaginar como vive a pessoa para quem a vida tornou-se uma repetição enervante, chegou ao fastio da mente e das sensações, experimenta sempre o mesmo e chega sempre no mesmo lugar. Como vive a pessoa que pensa sobre a vida, que se debruça para observá-la e chega à conclusão que tudo o que vai acontecer já aconteceu? Como vive a pessoa para quem a vida não traz nenhuma novidade, cuja única expectativa é ver hoje o que já viu ontem? Essa pessoa vive o tédio. Quem vive assim nunca faz um programa que satisfaça e sente-se corroído por dentro. A monotonia toma conta e vai drenando aos poucos a energia que os grandes desafios não foram capazes de extinguir. A conclusão é que nem vale a pena tirar o pijama, é melhor ficar deitado. Ou pior, por fim, ao tédio é o desafio que o livro de Eclesiastes nos faz. Esse livro é um estudo de Eclesiastes. Já disse que o essencial na vida é invisível aos olhos. Presta atenção nisso. Que as coisas mais centrais passam despercebidas pela visão. Aqui. Isso é o tédio. Eu vivi uma semana, uns 10 dias de tédio, onde por pouco, muito pouco, jorravam lágrimas dos meus olhos facilmente. É isso, a vida nos pega de surpresa em muitas ocasiões, e essa foi mais uma delas, essa surpresa que nos intriga. Muitas coisas nos intrigam nessa vida. O escritor de Provérbios registrou algumas das suas inquietações com relação à vida. Ele, na sua sabedoria e na sua veia poética, olha o que ele diz lá em Provérbios 30. 4 coisas há na terra que são pequenas, entretanto são extremamente sábias. As formigas são um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são frágeis, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos enfileirados. A lagartixa apanha-se com as mãos, contudo anda nos palácios dos reis. E mais na frente, nos versos 29 e 30, ele vai falando de mais coisas que intrigam a vida dele. Tem coisas na vida que a gente não tem explicação, gente. Eu tenho certeza que, como para mim, existem muitas coisas na vida que devem intrigar seu coração, que devem fazer com que você tente buscar constantemente uma explicação para isso. E você não encontra. E saiba que todos nós sofremos desse mal. Todos nós. Porque esse mal se chama limitação humana. Limitação humana. Nós não compreendemos de uma maneira racional muito do que sucede em nossas vidas. Mas existe uma solução para tudo isso. Eu quero conversar com vocês hoje sobre isso. Existe uma solução para essas coisas que intrigam o nosso coração. Esse tédio que me alcançou nos primeiros dias do tratamento foi quebrado por algo muito racional. Eu me lembrei que eu tinha passado 40 dias dentro de uma sala muito menor do que a sala da minha casa, muito menor do que a minha casa. E eu não tive um dia de tédio naquele hospital, ainda aqui sofrendo de dores profundas, mas eu tinha pedido ao Senhor que não me deixasse esmorecer.
Porque eu lembro que sempre Nequinho e alguns irmãos aqui, irmãs, diziam: Miguel, força, força. E eu, na minha tradução, lógico, eu vou para o salmista: a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu quero partilhar com vocês, o nome dessa mensagem, a gente vai chamar ela, depois vocês vão compreender, assim como os cedros do Líbano. Vamos falar aqui dessa relação confiança versus ansiedade. Então eu vou partilhar 2 pontos, 2 momentos. Se você tem um gás aí na sua mão, você pode acompanhar. Primeiro, a gente entende que quando eu confio, eu desfaço a ansiedade. A ansiedade é a ausência de confiança em Deus. Aliás, em qualquer coisa. Mesmo que você não seja um crente em Deus, um cristão ou um crédulo. Ansiedade é a falta de confiança. Ansiedade do noivo é quando não confia na noiva. Ansiedade da noiva é quando não confia no noivo. Que ele vai faltar no dia do casamento, quem sabe. Então há um episódio na vida do apóstolo Paulo que chama a atenção. É quando ele lá em 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E você diz: mas como eu posso dar graças num momento de dor, num momento de sofrimento? Não é para você ficar dizendo: graças a Deus porque eu estou sofrendo. Dar graças é ser grato a Deus, porque em algum momento isso vai se esclarecer. Eu tenho aprendido isso. Essa expressão se repete aos Filipenses 4,4, quando ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Com diferentes palavras diz aos Romanos, em outros textos. Mas ele vai compartilhando, vai mostrando, o apóstolo Paulo, o que a vida e o convívio íntimo com Deus na vida desse gigante o levou a aprender. E uma palavra única foi confiança. Olhe para a vida do apóstolo Paulo e veja se o retrato dele não traduz muito bem essa palavra confiança. Em algumas ocasiões ele não deve ter entendido nada. Em algumas ocasiões ele não deve ter entendido porque levou tantas chicotadas. Ele servia a Deus, era um verdadeiro cruzado de Jesus Cristo. Não media sacrifício para levar o Evangelho a todos os cantos, e levou. Mas coisas assim acontecem, veja isso. Enquanto ele levava o Evangelho a todos os cantos, arriscando a sua vida, estavam ali os judeus. Olha o que eles diziam. Quando já era dia, o texto de Atos diz isso. Quando já era dia, coligaram-se os judeus e juraram sob pena de maldição que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Esses morreram de sede e fome, porque não foram eles que mataram Paulo, foram os romanos que mataram Paulo. Ou porque a sua obra às vezes parecer não frutificar, ou porque a sua enfermidade não lhe era tirada, lembra? Orei 3 vezes por esse espinho na carne, diz o apóstolo. Por ele ter sido humilhado e preso em tantas situações. Mas ele sabia que estava em quem estava crendo. Ele vivia essa intimidade com Deus. Olha o que ele diz lá em Atos 18. E de noite disse o Senhor, olha, presta atenção. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te acometerá para te fazer mal, para levar a tua vida. E a nossa dificuldade existe porque a gente não consegue alcançar a visão de Deus, porque Ele vê todas as coisas. A bengala aqui funciona.